Hoje, a gente vai mergulhar num texto que tem nada mais, nada menos que 1.600 anos. É de Santo Agostinho e fala de um problema humano que continua super atual. É uma viagem fascinante para dentro da mente de um dos maiores pensadores da história, que lidou com um dilema que, bem, talvez soe bem familiar para muita gente. E tudo começa com esta pergunta central, que basicamente define toda a luta do Agostinho. Pensem bem. Qual é a diferença entre saber o destino e conhecer o caminho? Porque, vamos combinar, uma coisa é saber para onde se quer ir. Outra, completamente diferente, é saber como chegar lá, não é mesmo? Ok, vamos entrar nessa história. O cenário é o seguinte: Agostinho, um intelectual de primeira, super brilhante, está mergulhado nos estudos dos filósofos neoplatónicos. E é aí, no meio desses livros, que ele tem uma sacada, uma revelação intelectual profunda, um daqueles momentos de clareza que simplesmente muda tudo. E olhem só como o próprio Agostinho descreve esse momento. Ele diz que foi através da filosofia que ele conseguiu pela primeira vez entender de forma intelectual o conceito de um Deus infinito, não físico. Ele conseguiu, sabe, pensar a verdade, sentir que ela existia só com a força da razão. Era algo puramente mental. E essa imagem da montanha é simplesmente perfeita para descrever o que ele sentia. A filosofia deu a ele uma visão da verdade, um vislumbre da tal pátria bem-aventurada, como ele chama, mas só à distância. É como estar no topo de uma montanha, vendo o destino lá longe, lindo, mas sem ter dado nem o primeiro passo para descer ao vale e começar a caminhada. Mas é aí que a história começa a complicar, porque essa grande conquista intelectual veio com um efeito secundário bem perigoso. O conhecimento que deveria libertar estava, na verdade, a tornar-se uma espécie de armadilha. E quem nos conta isso é o próprio Agostinho. É uma percepção chocante, não é? Ele dá-se conta de que todo aquele conhecimento, toda a sua perícia intelectual, não o estava a levar para a salvação. Pelo contrário, estava a levá-lo para a destruição. Nas palavras dele, ele não era um perito, mas um perítero, um especialista a caminho de perecer. É muito forte. O problema todo era esse. O intelecto dele estava a tornar-se uma fonte de arrogância. Ele usa exatamente essa palavra, enxado pelo conhecimento. E esse enxaço era por orgulho. Uma barreira que o impedia de chegar à verdadeira compreensão que ele tanto procurava. E aí chegamos ao ponto nevrálgico. Agostinho dá um nome a este problema: presunção, que é basicamente essa ideia perigosa de que se pode pensar até chegar à verdade. Achar que só a inteligência basta, que não se precisa de mais nada nem de ninguém. A autossuficiência pura. Isto traz-nos de volta à nossa metáfora principal, que explica a distinção crucial que ele finalmente descobriu. Existe uma diferença fundamental, abissal, entre apenas ver o destino e, de facto, percorrer o caminho. Então, a jornada divide-se em duas partes, certo? A filosofia foi ótima para o passo 1. Deu-lhe a visão. O problema é que parava aí. Faltava completamente o passo 2. O guia prático, o mapa, o caminho a seguir de verdade. E como é que ele encontrou esse caminho que faltava? Bem, ele fez uma comparação direta entre as suas duas grandes fontes de inspiração e percebeu que elas representavam duas maneiras de ser completamente diferentes. E aqui o contraste é gritante. De um lado, os livros dos filósofos, que oferecem essa subida intelectual, mas que acaba por levar ao orgulho. Do outro, as escrituras, que, segundo ele, dão o caminho real, um caminho alicerçado na humildade. Ou seja, a filosofia leva à presunção, enquanto as escrituras levam à confissão, que é esse reconhecimento honesto dos próprios limites. E o mais curioso é que Agostinho via tudo isto como algo providencial. Quase como se ele precisasse de ter passado primeiro pelo orgulho intelectual da filosofia para poder valorizar de verdade a humildade que encontrou depois. É como se diz, não é? Às vezes é preciso sentir a doença para dar valor à cura. Portanto, a solução para o problema da presunção é a confissão. Mas atenção, confissão aqui é muito mais do que apenas admitir um erro. É uma autoconsciência profunda. É a humildade de olhar para si e dizer: ok, eu não sei o caminho sozinho, eu preciso de um guia. E é aqui que percebemos como este dilema lá do século IV é incrivelmente relevante hoje. A luta de Agostinho entre o conhecimento e a humildade parece que foi escrita ontem. Fica a grande questão, não é?
Num mundo como o nosso, que valoriza tanto a especialização, o conhecimento técnico, o parecer inteligente, como é que se equilibra isso com o reconhecimento dos nossos próprios limites? Será que é possível ser um especialista e ao mesmo tempo ser humilde? Então, para resumir, as grandes lições da jornada de Agostinho são bem claras. Saber algo na teoria é muito diferente de viver aquilo na prática. O orgulho naquilo que sabemos pode acabar por nos cegar, e a humildade é a ponte que transforma conhecimento em sabedoria real. No fundo, a diferença entre ver o objetivo e percorrer a estrada é tudo. E terminamos com esta reflexão. A história de Agostinho força-nos a pensar na relação entre o nosso conhecimento e o nosso caráter, porque, no fim de contas, a questão mais importante talvez não seja o que sabemos, mas sim quem nos tornamos com aquilo que sabemos.